Precisamos falar sobre currículos. Olá, voltamos então para continuar nossa conversa sobre currículos. Na BNCC existe toda uma preocupação e tem um longo texto introdutório falando da importância da passagem, né, de uma forma tranquila, de uma forma consistente, de uma forma que dê uma continuidade do trabalho da educação infantil para o ensino fundamental, evitando rupturas, né? Bem diferente, inclusive, de alguns discursos correntes que a gente escuta por aí, né? Que dizem para a criança, agora acabou a brincadeira, agora é sério, porque educação infantil não era sério, né? E porque você com 6 anos perdeu o direito de brincar. Então, calma, vamos parar de falar besteira para as crianças, né? Não acabou a brincadeira e não é agora que vai ser sério, sempre foi sério. Educação infantil é uma coisa muito séria. Bom, então a gente vai começar falando, eu vou começar pelo final da educação infantil. Eu vou começar pela síntese das aprendizagens. O que segundo a nossa base curricular, né, todo esse material, ele é fundamentado, ele é retirado das bases, na verdade não é nem fundamentado, é textual da base, tá certo? Então, o que a base prevê de síntese das aprendizagens? É claro que eu dei uma ênfase à questão mais das linguagens, porque não dá para falar tudo, gente. A base é um documento com 600 páginas, né? Ele é um documento que traz bastante detalhamento. É um documento que eu estou apresentando aqui para mostrar para vocês assim, olha, a gente precisa estudar. A gente precisa ler isso com calma. Então, cada um vai pegar o seu segmento e vai, né, ali estudando, né, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Eu acho que, né, a equipe da escola, né, os pedagogos, os professores, eles precisam fazer esse trabalho e esse estudo, tá certo? Então, vamos lá. Eu tô aqui só para ajudar, tá certo? Só tô mostrando um pouquinho o caminho das pedras, tá certo? Síntese das aprendizagens. Então, lembram que eles tinham dividido o currículo da educação infantil em alguns eixos, né? Então a gente vai retomar esses eixos e pensar assim, o que eles esperam ao final do trabalho, né? Quais a síntese das aprendizagens que essa criança tem que ter lá aos 5 anos e 11 meses, tá certo? Então, o eu, o outro e o nós. Trabalhei tudo isso na educação infantil. O que eu espero? Eu espero que no final eu tenha uma criança que saiba respeitar e expressar sentimentos e emoções. Que bonito, né? Uma criança que tenha empatia. Eu queria tanto viver num mundo onde os adultos tivessem empatia. Então é isso. A gente espera que aos 5 anos e 11 meses eles tenham desenvolvido esse respeito, né, pelo outro e expressar sentimentos e emoções. Atuar em grupo, demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro, né? Então, é isso que a gente espera que uma criança, antes dos 6 anos, já saiba. Eu estaria super feliz se os adultos do Brasil já tivessem aprendido isso. Mas a gente vê como é difícil, não é? Respeitar o outro, as regras da coletividade, né? Essa pandemia vem ensinando isso pra gente, né? Como é difícil, né? Parece um ensinamento óbvio, um ensinamento bobo, mas como é difícil você formar, né, esse respeito cidadão, esse respeito ético pelo outro, né? Corpo, gestos e movimentos. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio, coordenar suas habilidades manuais, né? Essa primeira infância é fundamental o trabalho com o corpo, né? É fundamental essa consciência sinestésica, né? Essa capacidade de controlar o meu corpo, né? E sintonizar ele com a minha mente. Eu quero fazer isso e eu faço. Eu quero fazer assim, eu faço. Eu quero fazer assim, eu faço. Então eu tenho um controle motor sobre mim, né? Isso é fundamental. E vai ser fundamental
né? Não é fundamental para a alfabetização, né? É fundamental para a vida. Traços, sons, cores e formas. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos. Interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se com o outro, empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observação e expressão corporal. Esse é o comportamento final, é o currículo final da educação infantil. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos lá? Expressar ideias, desejos, sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. Argumentar, relatar fatos oralmente em sequência temporal e casual, organizando e adequando sua fala ao contexto em que está sendo produzida. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Isso é fundamental, né? Construir na educação infantil uma relação saudável, prazerosa com a escrita e com a leitura. Não está escrito aí que é desejo da base curricular que você envia a criança para o CA sabendo o alfabeto, sabendo escrever, tendo uma relação prazerosa com a língua. É isso que está escrito, né? Então olha lá no seu currículo e vê se você está formando uma criança que tenha essa relação de prazer, de deleite de ouvir uma história, né? Essa criança que seja capaz de produzir uma narrativa com começo, meio e fim, com uma ideia, com argumento, com uma ideia encadeada, né? Enfim, então é isso que está escrito, né? Esse é o comportamento que é esperado para o final da educação infantil, tá certo? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Interagir com o meio ambiente e fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza. Maior, menor, igual, né? Dentro e fora, comprido, curto, grosso, fino, né? Como meio de comunicação de suas experiências. Utilizar unidades de medida, dia e noite, dias, semanas, meses, ano, né? Noções de tempo, presente, passado e futuro, antes, agora e depois, para responder às necessidades da questão. Veja o que está escrito. Está escrito, para fazer folhinha? Não, para responder questões das necessidades do cotidiano. Tá certo? Então eu quero ver se essa criança faz uso disso, não de uma forma escolarizada, preenchendo lacuna, mas se ela faz uso disso no seu cotidiano, tá certo? Bom, identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação, contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos, tá certo? E veja, só faz sentido uma criança escrever o número 8 se ela sabe que 8 representa uma quantidade, uma certa quantidade. E ela sabe que quantidade é essa. E ela sabe que 8 é menos que 7, é mais que 7 e é menos que 9. Tá certo? Que dentro do 8 tem 2 4. Aí faz sentido, porque aí ela tem conceito de número. Então não adianta ensinar uma criança a desenhar o numeral se ela não tem o conceito de número, se ela não sabe o que é quantidade, tá certo? Então vamos prestar atenção nisso na hora de trabalhar esse currículo. Bom, então como a gente viu, né, a expectativa de uma criança de final, né, de educação infantil tem uma série, é bastante abrangente, mas não tem nem metade das preocupações que a professora, muitas vezes, que está lá com os alunos de 5 anos, está tendo em relação a um currículo preparatório para, né? Então, vamos lá? A BNCC do ensino fundamental, anos iniciais. Então, vamos lá falar um pouquinho? É claro que eu vou fazer um recorte,
porque não tem como falar o currículo na BNCC. Ele vai falar de diferentes áreas, ele vai falar do ensino de ciências, do ensino de história, do ensino da matemática, ele vai falar das muitas possibilidades, e eu vou fazer um recorte aqui da área de linguagem, ok? Só para a gente ter uma ideia de como essa base curricular está se organizando. É claro que a escola tem que pegar a base e fazer isso que eu estou fazendo aqui com todas as áreas do conhecimento, que aí a professora vai ter clareza, né? Até a escola, para montar o seu projeto político-pedagógico, ela precisa estudar a base para ter clareza de como ela vai então articular, como nós vimos lá, né, nas aulas passadas, como é que a gente vai articular esses saberes da criança, os saberes da comunidade, os saberes teóricos e os saberes da nossa escola, tá certo? Então, como é que isso tudo se articula? Bom, então a BNCC do ensino fundamental. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organiza em torno dos interesses manifestos pelas crianças. Eu não inventei, está escrito. É isso que está escrito na base, tá certo? Se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas. Para quê? Com base nessas vivências... Base significa aqui embaixo, base. Com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa para o ensino fundamental, tá certo? Compreensão que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade de aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Então, é isso. A gente vai partir, né? Porque base é de onde a gente parte, não é para ficar nela. Então a gente vai partir dos interesses manifestos pelas crianças e partindo dessas vivências, desses saberes, nós vamos ampliando esses saberes, tá certo? Para quê? Para a criança aprender a estar no mundo, né? Expressar-se sobre o mundo e atuar sobre o mundo, tá certo? Então a base está dizendo que a gente espera que essa criança tenha, né, uma ação ativa, que ela não seja esse sujeito passivo. Ora, mas se eu faço uma educação que é o tempo todo um sujeito passivo, como é que eu vou chegar nesse sujeito ativo sobre o mundo? Né? Então eu tenho que propor um currículo que já entenda esse sujeito como um sujeito ativo sobre esse mundo, ok? Vou ler bem devagar. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, ano 1, ano 2, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização. Não está escrito na base que é com 4, 5 anos, está escrito na base que é no ano 1 e ano 2. Então, gente, se cair na prova de concurso, por favor, né? Tá escrito aí. É ano 1 e ano 2. São os 2 primeiros anos do ensino fundamental que devem ter por base o foco na alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética. Então é no ano 1 e no ano 2 que os alunos vão se apropriar do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Letramentos a gente já discutiu lá em alfabetização. Quem quiser também aprofundar isso, faz lá o curso de alfabetização sem cartilhas, ok? Mas o que a lei, né? O que a base está dizendo pra gente? A base está dizendo pra gente que nesse ano 1 e ano 2 são os anos em que as crianças serão, de fato, alfabetizadas, né? E é claro que isso não significa apenas aprender o código, né? Ali as crianças juntando as letrinhas, né? Trabalhando com a língua, mas, né, tendo compreensão. Esse trabalho começou lá na educação infantil, né? De leitura, gosto pela leitura, apreciação, produção de narrativa, tudo isso a criança já vinha vindo, né? Já vinha sendo trabalhado. Aqui, agora, é que ele vai, na verdade, ser alfabetizado. Tá certo? No ano 1 e no ano 2. É currículo de ano 1 e de ano 2.
tá? Então não dá para a professora de ano 1 ter a expectativa que a criança chegue semi-alfabetizada. Não é obrigação da educação infantil semi-alfabetizar ninguém, tá certo? É currículo de ano 1 e ano 2, segundo a base curricular nacional, tá bom? É isso. Competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. E aqui eles estão trabalhando com a ideia de linguagens. Depois a gente vai ver especificamente de língua portuguesa. Aqui primeiro são as competências que eles estão nos pressupondo, né, colocando pra gente como competências para trabalhar com a área de linguagens, tá certo? Compreender as de por quê? Porque linguagens é mais amplo. Porque o nosso trabalho na escola não é restrito à língua portuguesa. Ele é um trabalho com as linguagens, tá certo? Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social, cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando como forma de significação da realidade e expressão de subjetividades, identidades sociais e culturais. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, né? A linguagem, ela não é, né? Ela não é só a língua portuguesa escrita. A linguagem é artística, corporal e também linguística. Em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Sendo que essas competências são competências para o ensino fundamental todo ano, tá? Do ano 1 ao 9º ano, tá certo? A gente vai trabalhando, vai aprofundando para o ensino fundamental todo. Essa é a base curricular. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visomotora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo e à resolução de conflitos e à cooperação. Então é isso, quanto mais linguagens a gente domina, mais a gente amplia as nossas possibilidades de comunicação e logo de inserção no mundo, né, de participação no mundo. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Tá lá, né? Então, assim, a gente vai usar as linguagens para defender o nosso ponto de vista, respeitando o outro, né? Então, quanto mais você aprimora a sua linguagem, mais argumentos, mais, né, mais rica é a sua possibilidade comunicativa, mais você amplia a sua possibilidade também de estar nesse mundo, de estar negociando e estar expressando as suas ideias e os seus desejos, tá certo? E é muito interessante que é isso, né? Promovendo os direitos humanos, né? O direito humano de participar do mundo, né? De se inserir nesse mundo. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir, é com FR mesmo, tá? Fruir de fruição. E respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas, né? Eu acho que tem alguns, inclusive legisladores nossos, né, que precisam muito ler a base, né, porque não respeitam a diversidade, não respeitam as diversas manifestações artísticas. Gente, tem coisa que eu não gosto. É verdade. Tem manifestação artística que eu também não entendo. Mas eu não tenho que gostar e entender de tudo. Eu só tenho mesmo que respeitar, né? Então, a manifestação artística é o direito do outro se expressar. Algumas eu acho de um profundo mau gosto. Acho. Algumas eu não entendo a proposta, não sei o que o artista quis dizer com aquilo, também. Meu direito, da minha apreciação estética. Mas assim como eu tenho o direito da minha apreciação estética, o artista tem o direito de se expressar. Ele tem o direito de mostrar a arte dele para quem quiser. Algumas pessoas vão gostar,
outras não vão gostar. Umas vão entender, outras não vão entender. Então, a arte, né, ela vai existir e vai fruir, né? Pelo menos dentro de uma democracia, é assim que tem que ser, né? Todo mundo vai gostar, não é para todo mundo gostar. Todo mundo vai entender, não é para todo mundo entender, né? Então, tem espaço para todas as manifestações. Algumas não me agradam, outras me agradam, tá certo? Como algumas vão agradar vocês e outras não vão agradar. Então, o nosso trabalho é formar gente que aprenda a respeitar o direito do outro se expressar, né? O outro tem direito à expressão. Se eu gostei ou não gostei, né? Então, isso não me afeta, tá certo? Compreender e utilizar tecnologias digitais e informação e comunicação de forma crítica. Já falei sobre isso. Significativa e reflexiva e ética. Essa é uma outra conversa, né? Nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos, né? Veja, nós temos problemas locais, né? Como o bullying, por exemplo, né? Que traz para a escola uma série de discussões de atravessamento ético, né? Porque tem a família, mas tem a escola, né? Que cidadão é esse que nós estamos formando? Porque às vezes a família não forma, deforma, né? Muitas vezes aquela criança leva para a escola exatamente a deformação, não traz a formação familiar, não traz a deformação familiar, né? O preconceito, né? O racismo, o machismo que ele aprendeu na casa dele. E aí? E na escola a gente precisa desconstruir isso, porque é nossa obrigação formar o cidadão, né? Então, o cidadão sendo formado para uma cidadania, para o exercício da democracia, é um cidadão que respeita o outro, respeita as diferenças, respeita as singularidades, né? Então, e aí a gente tem a formação disso também nos meios digitais, né? Hoje a gente tem o cyberbullying, né? Ou o uso indiscriminado, né? Quer dizer, se espalha uma notícia falsa, um boato, né? Um boato, gente, é uma coisa que pode acabar com a reputação de uma pessoa e todo mundo já comprou, todo mundo já julgou e aí depois diz assim, e não era verdade. Sim, mas o estrago já está feito, né? Então, a gente precisa educar, né, essa geração, porque é uma geração digital, né? Com muito cuidado no uso. Então eu preciso formar um usuário consciente, crítico, eticamente, né? Um usuário que faça um uso ético da informática, né? Senão a gente só está levando os defeitos que nós tínhamos aqui, né, no presencial para o mundo virtual. E aí é uma lástima, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, certo? Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem, leitura de textos, produções de textos, oralidade, análise linguística e semiótica por campos de atuação. Então, nós temos aí anos iniciais, tá? Então, são algumas, como eles dividiram nesses campos, tá? Campos de atuação, tá? Assim no texto da BNCC, tá? Campo da vida cotidiana. Isso só para os anos iniciais, tá? Vida cotidiana sai nos anos finais. Campos da vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, né? Ensinar as crianças a lidar com esse texto da pesquisa, né? Com essas formas, resumo, resenha, fichamento, a gente precisa ensinar isso para as crianças. Campo de atuação na vida pública, né? Esse outro gênero, olha que a gente estava discutindo ali do digital, né? Um outro gênero. E aí, anos finais, todos esses, mais campo jornalístico midiático. Muito importante para trabalhar com as crianças, né? Dos anos finais do ensino fundamental, quer dizer, os adolescentes, né? Que usos que a gente faz do jornalismo. Como é que a gente lê isso? Como é que a gente lê as notícias? Como é que a gente checa as notícias? Nós estamos vivendo em tempos de fake news,
né? Nós estamos vivendo em tempos em que essas notícias falsas constroem e destroem pessoas. Então a gente precisa... E constroem e destroem mitos também. Então a gente precisa ensinar as crianças a lidar com essa linguagem, né? E primeiro a gente precisa aprender também, né? Que tipo de usuário sou eu? Que tipo de leitor, né? E escritor e produtor de conteúdo de mídia sou eu. A gente precisa ter consciência e precisa discutir isso na escola, né? Hoje, mas pós-pandemia, mais do que nunca, né? Já que vários professores, vários colegas viraram produtores de conteúdo de internet, né? Então, que cuidados que a gente tem que ter? Como é que a gente pode pensar esse lugar, tá certo? E aí a gente tem aí, né, os gêneros textuais, né, diferentes gêneros textuais hoje cada vez mais ampliados, em múltiplas linguagens, né? Então esse é um grande desafio que nós temos pela frente, tá certo? Bom, competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável. Vamos lá. Vamos rever o que a gente sabe sobre língua portuguesa. Isso é importante, viu, gente? Às vezes a gente tem alguns estereótipos, alguns paradigmas sobre língua portuguesa, e aí a gente vai lá e lê. Opa, deixa eu ver aqui, né? A língua é um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo, quer dizer, não existe uma língua só, a língua não é homogênea, a língua é heterogênea, sensível aos contextos de uso, as palavras mudam, os sentidos mudam, reconhecendo-a como um meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade em que pertence, né? Tanto é que cada geração vai criando suas próprias gírias, né? E vai mudando o sentido das palavras. Então, sinistro. Sinistro pode ser um filme de terror, sinistro pode ser um acidente de carro, e sinistro pode ser uma coisa muito legal, uma coisa muito irada. E aí o adolescente fala assim, porra, sinistro, né? Então a gente nunca sabe. Essa que é a verdade. Depende do contexto dessa variante linguística, depende do contexto do falante, tá certo? Apropriar-se da língua escrita, reconhecendo-a como forma de interação. Então, é uma competência específica da língua portuguesa para o ensino fundamental. Então, é um currículo que vai atravessar e vai sendo construído ao longo do ensino fundamental, tá certo? Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social, né? Então, a língua escrita, ela me permite, né? Porque o que acontece? A língua falada, a gente viu lá, ela tem várias... É variada, né? Ninguém fala igual. Tem o sotaque, tem as palavras regionais, né? Então, se a gente observar aqui, o meu vídeo, por exemplo, é um vídeo de uma carioca, né? Então, vocês vão observar que em cada S tem esse chiadinho, né? Então, assim, possibilidades, né? Deixa eu ver aqui, eu comecei a perceber isso, né? A gente fala, eu comecei a me dar conta do meu próprio sotaque, né? De mídias, né? De informações, experiências. Eu comecei a me dar conta disso. Então, nós temos várias possibilidades, né, de falar a língua. E temos várias línguas também. Por exemplo, aqui eu estou usando uma determinada linguagem para oferecer um curso. Se eu estiver numa mesa de bar conversando com os meus amigos, de repente eu estou usando outra linguagem. Se eu estiver falando com criança, de repente uma outra linguagem. Então, cada situação vai exigir de mim uma competência linguística diferente. E aí a gente tem a escrita, né? Essa competência da escrita, que é uma competência que, de certa forma, me permite um protagonismo, me permite uma inserção em universos de todos os falantes. Então nós temos aí aproximadamente 250 milhões de falantes de língua portuguesa, e a língua escrita, de certa forma, mantém essa unidade, né? Se
se cada um resolvesse escrever, como fala, né, ia desenvolver seu próprio dialeto. Aí a gente ia ter o baianês, né, o mineirês, o paraianês, aí a gente ia, né, desenvolver... A escrita não, ela mantém essa nossa unidade, né? Todos nós escrevemos em língua portuguesa. Qualquer pessoa que leia aqui a apresentação vai ler numa língua só, tá certo? Bom, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos. Olha, uma palavra nova, vamos lá. Multissemióticos são textos com muitos elementos, como imagens, ícones e desenhos, que é uma tendência, né? Aqui nós temos um texto multissemiótico, né? Porque tem escrita, às vezes aparece uma imagem, sou eu falando, enfim. Então nós temos uma interação de vários tipos de textos produzindo sentidos, tá certo? Então, semióticos, né? Então, produzindo sentidos, que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. Então, o que eu quero? Eu quero um aluno que tenha essa competência, né? De produzir textos multissemióticos, de compreender e de produzir textos e de ler textos, tá certo? Bom, compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Para isso, primeiro, a escola teria que vencer os seus preconceitos linguísticos. A verdade é que a gente costuma ter um preconceito linguístico muito severo, né, com o jeito de falar do outro, principalmente quando esse outro é da classe popular, né? Então, você vai numa palestra do professor, doutor, pós-graduado lá na universidade né, intergaláctica, e aí ele fala academia, teoria, questão, mães, e você não acha nada demais, né? Do ponto de vista linguístico, né? Mães é plural feminino de pais, né? Não é? Bom, mas enfim, né? E teoria não existe, mas enfim. Mas é uma forma de falar, né? É uma variante linguística. E aí, mas aí quando o sujeito que fala é um sujeito, né? E vocês vão perceber aqui também eu falando, né? Eu falo também, vocês já perceberam que eu falo, eu não falo também, eu falo também, né? Então vocês vão percebendo que na forma oral, né, a gente comete uma série, né, de inversões, de sons, de letras, né? Enfim, tem a ver com o nosso sotaque, tem a ver com a nossa pronúncia. Mas quando o sujeito que fala pertence a uma outra classe, né? Aí a gente ri, conserta, né? Tem um preconceito. O Maurício Guiner, no livro dele, ele fala que acho que é Linguagem e Poder no nome do livro. Ele fala que a língua vale o que valem seus falantes, né? Então, do ponto de vista linguístico, não existe certo e errado, existem variedades linguísticas. Mas quando o doutor, né? Quando a pessoa da elite está falando, né? Ela pode, né? Fazer trocas de fonemas, enfim, ela pode suprimir fonemas, que tudo bem, né? É uma pessoa rica falando. Agora, quando o pobre fala problema, Flamengo, aí todo mundo torce o nariz, né? Ah, ignorante, sabe nem falar, sabe nem, né? Então existe também um sentimento, uma certa arrogância e uma certa prepotência nessa questão do falar certo, falar errado, né? Eu lembro que alguns anos atrás isso deu uma briga no jornal porque um livro de educação de jovens e adultos vinha escrito isso, que não existe falar certo e falar errado. Mas os jornalistas fizeram, quer dizer, os jornalistas na verdade demonstraram toda a sua ignorância sobre o assunto da linguística, né? Então é isso, só existe um escrever certo e um escrever, só existe um escrever certo, mas falar existem vários tipos de falar, não existe falar certo e falar errado. Essa é que é a verdade do ponto de vista da linguística, que é quem estuda isso. Então, se o cara que estuda isso está dizendo para mim que não existe falar certo e falar errado, eu tenho que ouvir quem está estudando isso, não é isso? É isso. Então,
não existe, né? Falar certo e falar errado. Mas existe um escrever certo. Quando a gente compreende esse fenômeno, né? Não significa que eu vou deixar o meu aluno falando problema, né? A gente fuma, a gente voltemos. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que é pelo uso da língua, né? Pela apreciação da literatura, né? Na verdade, pela ampliação desse universo desse aluno, ele vai perceber que existem outras formas de falar. Como o meu aluno percebe que existem outras línguas no mundo, né? Existe o inglês não é o jeito errado de falar. O inglês é outra língua, né? Então o espanhol não é o jeito errado de falar português. É outra língua. Então eu preciso compreender essas variantes linguísticas como variantes, como outras línguas faladas, mas que possuem apenas um registro escrito, tá certo? A criança precisa compreender e ir desenvolvendo essa consciência. Mas primeiro, eu preciso que as professoras compreendam e desenvolvam essa consciência também. Porque muitas vezes o preconceito que vai sendo adquirido pela criança vai sendo adquirido exatamente na escola por imitação do comportamento da professora. Ela aprende o preconceito linguístico com a professora. Tá certo? Empregar nas interações. Existem muitas formas de você ensinar e de você corrigir, né? Assim, ensinar outra forma, a norma culta, né? Essa é uma outra palavra que eu acho detestável, mas enfim, né? Existem outras formas de você fazer o sujeito perceber que existem outros registros e outras formas de falar, que, aliás, abrem portas, que também é uso de poder, que também é um exercício, que também é uma estratégia, uma ferramenta de poder que eu preciso, né, fornecer ao meu aluno, que ele precisa compreender isso também, que dependendo de como ele chegue, de como ele fale, portas vão se abrir ou portas vão se fechar. Então ele precisa ter essa consciência também e refletir sobre isso e discutir sobre isso, tá certo? Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, o interlocutor ao gênero e discurso textual. Foi o que eu disse, né? Eu posso adequar o meu discurso a diferentes espaços-tempos. Então, se eu estou, né, numa mesa, num churrasco com os meus amigos, vai ser, né, eu vou usar uma linguagem. Se eu vou dar aula, vai ser outra linguagem. Se eu vou dar aula para um determinado público, uma linguagem, para outro determinado público, outra linguagem, tá certo? Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação aos conteúdos discriminatórios que ferem os direitos humanos e ambientais. É interessante a gente pensar que isso, né, é a base que o próprio MEC nos oferece, né? Então é isso. Mas a gente tem que ensinar os nossos alunos, e eu acho que é fundamental que eles aprendam isso realmente no ensino fundamental, a se posicionar ética e criticamente em relação aos conteúdos discriminatórios, né? Aliás, se a gente tivesse mais gente assim, eu acho que com certeza a gente não teria tantas notícias tristes, né? De discursos racistas, de discursos misóginos, de discursos extremamente preconceituosos e elitistas, né? E principalmente de discursos sobre os direitos humanos. Como se fala bobagem sobre os direitos humanos, né? Pois é, falta de discussão, a gente ainda precisa avançar bastante nesse campo. Reconhecer o texto como lugar de manifestações e negociações de sentidos, valores e ideologias. Nossa! Pois é, por isso que o tal famigerado projeto Escola Sem Partido nem foi aprovado, nem passou. E né, a gente enterrou. Espero que esteja bem enterrado a 7 palmos, porque é isso, gente, né? O texto, todo o texto, ele vai ser um espaço de negociação de sentido, de valores e de ideologias. É a forma como o outro vê o mundo. E eu tenho que ler, e eu tenho que aprender a ler esses textos, sabe? Então faz parte desse processo da escola. A gente continua depois para não ficar muito cansativo, né? Já tá bem grande esse vídeo. Então no próximo a gente continua, tá bom, gente? Se inscrevam no canal, deixem o joinha, aperta o joinha aí e acione o sininho para receber a notícia do próximo vídeo, tá bom? Até a próxima.